Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos a página 19 do Alcorão Sagrado em árabe, capítulo 2, os versículos 120 até 126. Então vamos recitar 7 versículos do capítulo 2, Surata Al-Baqarah, Surata de Vaca. Por favor, traz o Alcorão em árabe e leia comigo se você conseguir ler em árabe. Se não, traz uma tradução portuguesa, pode ser de Samir Hayek, ou do falecido Helmi Nasser, que eu estou usando também a tradução dele. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. E nem os judeus, nem os cristãos se agradarão de ti até que sigas sua crença. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para o profeta Muhammad, mas na verdade está falando conosco também, que jamais conseguirá agradar os judeus e os cristãos, menos quando seguir a crença deles. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi queria muito agradar os judeus e os cristãos, porque comparando os judeus e cristãos, Ahlul Kitab, com os idólatras da época, claro que eles são melhores, deveria ser mais fácil para o profeta converter eles. Por quê? Porque eles já tinham fé em Deus no dia da ressurreição e nos outros profetas. Então o profeta queria comprovar, sempre explicando para eles fossem muçulmanos, mas não conseguia, muitos deles não aceitavam. Por isso ele ficava triste. E Allah subhanahu wa ta'ala fez descer esse versículo para o coração do profeta. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. E nem os judeus, nem os cristãos se agradarão de ti, até que sigas sua crença. Dize, Muhammad, diga para eles, por certo, a orientação de Allah é a verdadeira orientação. A orientação é de Deus, a verdadeira orientação é a orientação de Deus. Se Deus quisesse orientar vocês, vocês já seriam orientados, guiados. E eu fiz minha parte. Diga isso para eles. Mas se seguisses suas paixões após o que te chegou da ciência, não terias de Deus nem protetor, nem socorredor. Então, disse para o profeta e está dizendo para nós também. Você já sabe, tem esse conhecimento, essa sabedoria, essa fé em Deus, nesse Alcorão sagrado, as palavras divinas de Deus nesse livro e a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, não pude seguir suas paixões. Muitas vezes dizem que os muçulmanos da época do profeta mudavam muitas coisas das regras, por exemplo. Não tem problema, para facilitar nossa vida e para ter mais amizade com eles, com os cristãos, por exemplo, os judeus, podemos comer carne deles, não tem problema, por quê? Porque senão a gente estraga a nossa amizade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta, para nós também, se você quiser seguir suas paixões, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Você não vai ter nenhum socorro de Deus, nenhuma proteção de Deus. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Aqueles a quem concedemos o livro recitam-no como deve ser recitado. Esses creem nele. Então, dos adeptos do livro, tem gente que recita o livro, o Evangelho, como deve ser recitado. Eles recitam bem e praticam o que foi ordenado no livro deles. O que foi ordenado no livro deles? A profecia de Maomé. Eles sabiam que o Maomé vai chegar
eles já tinham uns sinais que estava escrito no livro deles que eles recitavam. Então, quem recitava certinho, sabia bem, conhecia o profeta e tinha que reconhecer ele como um profeta e reconheceu. Então, eles são verdadeiros crentes. Ulaika yu'minuna bih. Eles são os verdadeiros recitadores do Evangelho que acreditaram, creram no profeta Muhammad. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Mas uns deles que e os que o renegam, esses são os perdedores. Profeta, não se preocupe, você já explicou tudo para eles, e eles já recitavam também nos livros deles, e sabiam que o Senhor é um profeta de Deus, e então, se renegaram a sua profecia, renegaram esse livro, eles que perderam. Você não se preocupe. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Versículo 122. Ó filhos de Israel, Bani Israel. Não vou explicar mais uma vez, vocês sabem, os filhos de Israel, que é Israel, o profeta Jacó, os judeus da época. Lembrai-vos de minha graça, com que vos agraciei. Quantas graças e bênçãos de Deus caíram para eles. Como Deus agraciou eles. Com que vos agraciei e de que vos preferi aos mundos. Nos versículos 47 e 48 também desse capítulo, eu já expliquei sobre esse assunto, não vou explicar de novo, que é como o profeta preferiu esse povo, filhos de Israel, do profeta Jacó, para outras pessoas. Faddaltukum ala al-alamin, quer dizer que Deus preferiu eles dos outros mundos, que vos preferi aos mundos, quer dizer, na época, vocês eram os melhores, que acreditavam em Deus, em Moisés, em Torá, e muitas bênçãos de Deus caíram em cima de vocês, e vocês, muitos de vocês, desmentiram. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. E guardai-vos de um dia em que uma alma nada poderá quitar por outra alma. Espera um dia, vai chegar um dia. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. E esse dia eles acham que é muito longe, mas nós acreditamos que é bem perto. Fiel tem fé em morte. Na vida após a morte, ele sabe que um dia vai chegar e ele vai ser questionado pelas suas ações. E ele tem que saber, naquele dia, لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Ninguém quitará outra alma. Em que uma alma nada poderá quitar por outra alma. E não se lhe aceitará resgate, nem a beneficiará intercessão, e eles não serão socorridos. Vai chegar um dia que todos os órgãos do corpo falará menos a língua. Você não consegue justificar nada. Por quê? Porque naquele dia o seu corpo vai testemunhar o que você fez nessa vida. E aí você não vai ter um intercessor, por exemplo, para explicar. Agora, nesse mundo, tudo bem. Você tem umas pessoas te apoiando, te socorrendo. Mas naquela vida não. Só Deus. Agora, a partir do versículo 124, começa a contar a história do profeta Abraão. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
قال لا ينال عهد الظالمين. E lembrai-vos de quando Abraão foi posto à prova por seu Senhor com certas palavras. O profeta Abraão, quantas provas, quantos testes de Deus que ele tinha. E conseguiu passar com sucesso. O tio dele, Azar, como adorava os ídolos, era idólatra. E o profeta Abraão foi primeiro profeta que lutou contra os ídolos e contra a idolatria. E ele virou Abdullah, o servo de Deus. E depois Nabiullah, outra palavra, profeta de Deus. E depois Rasulullah, mensageiro de Deus, Ulul Azm, que tinha uma religião para todo mundo seguir. E depois Imam, virou um líder. O Imam já é o último nível, o nível mais elevado que o profeta Abraão conseguiu atingir. Teste do tio dele, um teste da esposa dele. Como vocês sabem a história do profeta Abraão, quando casou com Hajar e trouxe Ismael, e Sara não aguentou, ficou com ciúmes, e ele tinha que levar a Hajar, o filho dela, Ismael, para uma terra no deserto. Deixou eles no deserto e voltou. Foi um teste de Deus, Deus mandou. E ele obedeceu. E depois uma tribo mudou para lá, imigrou, e eles tinham umas pessoas no lugar que ela, hoje em dia, é a cidade de Meca. Tem uma narração que o profeta Abraão uma vez falou para a sua esposa Hajar que eu quero visitar meu filho, porque a esposa dele tinha morrido na época. E aí ele foi, eu quero contar sobre essa história do profeta Abraão. Hajar falou, tudo bem, você vai, mas tem que voltar rápido. E ele aceitou, ele prometeu. Ela pediu para você não descer do cavalo. Vai lá, visita seu filho e volta. E ele foi e perguntou e achou a casa de Ismael, filho dele. Uma mulher saiu da casa e perguntou para ela que é casa de Ismael. Sim, Ismael tem casa? Não, ele saiu, trabalhando. Ele não podia descer porque ele prometeu, né? Mas ele falou que, você tem uma comida para alimentar? Ela talvez se assustou e falou, não, nada, nem água, nada para... Não, tudo bem. Pode falar para seu marido quando chegar em casa, melhor trocar a porta, ou aquele lugar que a porta fica dentro, né? Trocar. Ele voltou para casa e depois de um tempo falou para Hajar que eu não consegui visitar meu filho, mas eu posso ir. Não. Ela fala, tudo bem, pode ir, mas mesma coisa, não pode descer do cavalo. Não, ele prometeu também não colocar pé na terra, Meca, né, na cidade de Meca. Ele foi lá de novo para casa. Esqueci de falar isso. Quando Ismael voltou para casa, perguntou para a esposa, alguém veio para casa? Ismael também foi um profeta de Deus. Ela falou, sim, uma pessoa estranha, não é da cidade, não conhecia ele. O que ele falou? Ele pediu comida, ele contou a história. Depois, ele não deixou nenhum recado, nenhuma mensagem para mim. Ela falou, sim, ele falou que é melhor você trocar a porta da casa. Ele percebeu que o pai queria criticar a ação da esposa dele. Ele se separou da mulher. Então, e casou com outra mulher. Quando ele, na segunda vez, falou com Hajar, primeira esposa dele, e de novo foi para Meca, para casa, apertou a casa, a esposa de Ismael, a segunda esposa, veio, e ele perguntou para ela, Ismael tem casa? Ela falou, não, saiu para trabalho. Ela falou, pode entrar na casa para eu te receber, e o senhor está aqui sem comida, sem nada, acabou de chegar. Ele falou que não consigo descer, mas você
tem uma comida para me alimentar? Ela trouxe comida. Tem água? Trouxe água. Trouxe tudo. E depois falou que o Senhor parece veio de um lugar longe, porque seu cabelo tudo tem poeira. E ele falou assim, trouxe água para Ibrahim, profeta Abraão, lavar sua cabeça, seu cabelo. Daí ele falou que eu não posso colocar meu pé no chão. Ela trouxe algo tipo pedra, daí ele colocou a pedra em cima, num lado, assim, e lavou um lado do cabelo, cabeça aqui, daí ela colocou no outro lado, colocou outro pé naquela pedra, naquela coisa, e lavou o outro lado da cabeça, para não colocar, porque ele prometeu que não vai colocar o pé no chão. A história é interessante como os profetas cumpriam quando prometiam. Daí ele falou para ela, eu tenho que voltar para a minha casa, para a minha cidade, mas pode falar para o seu marido quando chegar em casa que é bom guardar, manter essa porta de casa, que é muito bom, e quando falar bem da porta. Daí quando Ismael chegou para casa, perguntou, alguém veio, ela contou a história e ele ficou feliz porque essa mulher, isso é a diferença da mulher, a mulher que quer receber visita em casa, a mulher que quer alimentar, porque visita é um servo amado de Deus. Deus falou que Al-Daif Habibullah, amado, Deus ama visita, então você tem que receber ele muito bem e tratar ele muito bem. Depois, Deus disse para o profeta, Inni ja'aluka lin-nasi imama. E o Senhor disse, por certo, farei de ti dirigente para os homens, como líder para os homens, imam. Abraão disse, e de minha descendência, os meus descendentes, os meus filhos também, todos vão ser imam. Allah subhanahu wa ta'ala disse, meu pacto não alcançará os injustos. Quer dizer que seus filhos, se forem justos, podem atingir essa posição mais elevada que seja o imam, um líder. Se não, não. Porque o profeta, nenhum profeta pode pedir isso e nunca Deus também promete dar todas as bênçãos para todos os filhos de alguém. Não, depende da pessoa. Filho do profeta Noé é um exemplo da pessoa que se desviou da senda reta. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. E lembrai-vos de quando fizemos da casa lugar de visita e segurança para os homens. A casa quer dizer Masjidul Haram, a casa sagrada de Deus em Meca. E dissemos, tomai o maqam de Abraão por lugar de oração. Esse versículo foi revelado para o profeta Muhammad quando uns companheiros dele perguntaram para ele que podemos fazer oração no maqam, naquele lugar que o profeta Abraão, contei a história, colocou pé. Até hoje tem 2 lugares onde o profeta Abraão, em Meca, colocou pé. Aquelas pedras, contei a história, né, para não colocar pé na terra de Meca. Podemos fazer uma oração, daí falou que وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Tomai o maqam de Abraão por lugar de oração. E recomendamos a Abraão e a Ismael, purificai minha casa para os que a circundam e para os que estão em retiro e para os que se curvam e se prosternam. Oração. Se curvar, se prosternar e quem faz retiro lá. Então tudo purifica esse lugar, essa mesquita. Como vocês sabem a história, como esses dois, o pai e filho,
purificaram e reconstruíram a casa sagrada, que até hoje é a direção das orações dos muçulmanos. Qibla. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Último versículo dessa página, versículo 126. E lembrai-vos de quando Abraão disse: Senhor meu, faze desta uma cidade de segurança e dá dos frutos, por sustento a seus habitantes, aqueles dentre eles que creem em Allah e no derradeiro dia. Abraão pediu para Deus: faça essa cidade uma cidade segura, cheia de bênçãos e sustento para quem? Para os servos crentes de Deus. E o que Deus respondeu? Olha, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus disse: Olha, وَمَنْ كَفَرَ. Não é só para quem tem crença em Deus e na derradeira vida, não. Eu sustento a pessoa que não tem crença em mim. Olha como Deus é misericordioso. Eu acho que Abraão pediu assim porque no versículo anterior, quando ele pediu para seus descendentes essa posição de imam, liderança, Deus disse: não, la yanalu ahdi az-zalimin. Os injustos dos seus descendentes não vão atingir, alcançar essa posição importante. Por isso, essa vez o Abraão pediu só para os crentes da cidade. Mas nesse caso, Deus disse: não. A liderança da comunidade crente é só para quem seja pessoa nobre, crente e que pratica bem. Mas o meu sustento não. Eu sustento a humanidade inteira. Só que o meu sustento para crente será nesse mundo, no derradeiro mundo, mas para injusto só aqui. Por isso, Allah disse: e a quem renega a fé, também eu sustento. Faloei gozar por algum tempo, mas só esse sustento é só para algum tempo, aqui nesse mundo. Em seguida, forçá-lo-ei ao castigo do fogo, e que execrável o destino. Mas o negador da fé terá um doloroso, eterno castigo pela sua renegação. Mas nesse mundo eu sustento todo mundo. Só que se você quiser ter aquela vida, a derradeira vida e após a morte, que você vai ver para a eternidade, que não tem comparação com um pouco tempo desse mundo. Se você quiser aquela vida, tem que crer nele, tem que obedecer a ele, tem que ser um servo submetido, muslim, submetido e obediente a ele. Que Deus nos ajude nesse caminho. Sadaqallahu al-aliyyul azim.